Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago do canal Code Tech Ops. Vamos agora para mais uma instalação, tá? Vamos agora para a instalação do Docker no sistema operacional Linux CentOS 7, beleza? Instalação passo a passo, com calma, então vamos acompanhando aqui aos poucos, tá? Essa é uma instalação nova, limpa, vazia, não tem nada instalado nela, tá? Apenas os repositórios configurados, como todos os outros vídeos dessa dessa lista, né, de instalação do Docker de vídeos, beleza? Então, para iniciar, né, vamos iniciar aqui fazendo uma conferência rápida aqui, se estamos com acesso à internet, tá? Sem precisar resolver nome mesmo, beleza? Não é necessário. Quatro pacotinhos aqui só para garantir o acesso, né, para o DNS público do Google. Tem também um final 44, né, um DNS também secundário público do Google, beleza? Então estamos aqui com acesso à internet, tá? Apesar do nome ali, né, que eu coloquei, mas vamos dar uma conferida aqui no nome, né, do nosso sistema, tá? Então aqui tem esse hostname.ctl, né? Podemos conferir aqui, tá? Sistema operacional CentOS 7, tá? Tem também o arquivo lá no /etc, que é o OS Release, tá? Beleza? Versão 7 do CentOS. Tá bom, pessoal? Então, vamos iniciar aqui a instalação do nosso CentOS. E para a gente começar a instalação, tem um compilado aqui passo a passo que vai estar disponível na descrição do vídeo, beleza? Então, na descrição do vídeo vai ter a descrição do link do GitHub que vai apontar vocês para esse arquivo, né? Também tem outros arquivos lá, então vocês podem baixar a versão do sistema operacional que vocês queiram fora do CentOS 7, beleza? Lembrando que as instalações não são compatíveis, tá? Em sistemas operacionais são derivados de Debian e sistemas operacionais derivados da Red Hat, beleza? Então, o primeiro passo é a gente conferir se o repositório CentOS Extras está habilitado. Por padrão, ele vem habilitado, tá? Caso não tenha, vocês precisam fazer essa configuração na máquina de vocês, beleza? No sistema operacional de vocês, tá? Então, vamos dar uma conferida aqui se realmente ele está habilitado, beleza? Ele vai carregar os mirrors, né? Ele vai mostrar pra gente aqui a base que chama Extras, beleza? Como ela é a primeira vez que eu estou utilizando, né, essa instalação, então todo comando que eu precisar fazer alguma atualização, busca de pacote, ele sempre vai ter que fazer, né? Porque ele está novinho, né? Ainda não fez nenhuma consulta a nenhum repositório, não foi instalado nada, né? Então toda vez vai ser necessário. Então é só vocês acompanharem a instalação que vai dar tudo certo, tá bom? Finalizou. Já dá para ver ali, né, que o CentOS Extra está habilitado, né? Então a gente já consegue observar aqui. Mas vamos aguardar mais um pouco aqui. Ele vai dar uma resposta sobre os repositórios. Aí, aqui. Beleza? Então a gente já consegue ver que o repositório CentOS Extra está habilitado. O próximo passo é remover esses pacotes aqui, tá? Esses pacotes são versões antigas do Docker, né? Vocês podem observar que o que a gente vai instalar aqui é um Docker CE Community Edition, né? Porque antigamente o Docker o projeto era todo free, né? Mas agora ele tem um Docker pago, né? Então esse Community Edition, né? Vamos instalar a versão gratuita, tá? Então vamos desinstalar esses pacotes antigos que correspondem a conflitos, né? Se a gente precisar fazer, no caso de vocês estiverem fazendo uma instalação sobre um Docker que já existia, né? Então a gente primeiro tem que remover, beleza? Vou limpar aqui a tela e vou executar aquele comando. Lembrando que esses comandos vão estar disponíveis lá, beleza? Então aqui ele vai quebrar a linha para vocês. Então, no caso do CentOS, a documentação do Docker, ela faz um for, tá? Usa essa estrutura de repetição, que dá para fazer também aqui, né? Para que cada pacote ele desinstala, né, um por vez, né? Aqui ele já joga tudo numa linha de comando com o Ian Remove, vai dar a mesma coisa, né?
Mas lá eles tiveram essa preocupação de dar esse toque de detalhamento a mais lá, né? Usaram uma estrutura de repetição para remover pacote a pacote, que ele já colocou tudo numa linha, mas o efeito é o mesmo, tá? Então vou jogar a flag "-y" para que ele não peça, né? Para poder nenhuma confirmação. Basicamente aí, como eu falei, essa instalação é uma instalação nova, né? O Docker não é um pacote nessa instalação do 101.7 que vem por padrão, beleza? Então, o que foi que ele falou? Ele falou que não encontrou na sua base, né, de pacotes nenhum desses pacotes, beleza? Então ele falou que nenhum foi marcado para remover, beleza? Então se nenhum pacote foi marcado para remover, então não temos nenhum Docker instalado na nossa máquina, beleza? Então vamos prosseguir. Próximo passo, vamos fazer a utilização do sudo yarn install ou a flag "-y", né, para não pedir confirmação, e vamos instalar o pacote chamado yum-utils, tá? O que é que esse yum-utils faz? Basicamente ele aqui, ó, ele é uma caixa de ferramentas, né, uma coleção de ferramentas e programas para gerenciamento de repositórios YAML, beleza? Onde nós podemos instalar e debugar pacotes, né, pacotes de fontes, né, fontes que às vezes não são, dependendo do repositório, né, claro, fontes que não são, digamos assim, confiáveis, né, 100% seguro, mas a gente também consegue fazer a instalação, beleza? Administração e informações estendidas de repositório. Então, basicamente, esse pacote YAML é esse cara que faz isso, beleza? Então, o próximo passo agora é a gente fazer realmente a instalação desse pacote, que ele é necessário, passando a flag "-y", né? Então, ele vai consultar lá as bases que estão disponíveis, tá? Show. Completo. Beleza? Próximo passo agora, a gente vai adicionar o repositório do Docker, tá? Lembrando que no CentOS 7 é bem mais rápido do que nas distribuições Debian, beleza? Eles são bem mais passos, tá? Então vamos agora adicionar o repositório onde nós vamos baixar o Docker, beleza? O repositório padrão do Docker, tá? Beleza? Então, quando a gente usa esse comando yum-config manager e passa a flag de add repo, ele vai adicionar o repositório no diretório de repositórios extras, né, do Docker, né? E o que é que ele vai fazer? Ele vai adicionar no yum-reposd, que é justamente esse cara aqui, ó, etc yum-reposd, e ele cria esse carinha aqui, ó, dockerce.repo, que é esse arquivinho aqui que contém o nome do repositório do Docker, tá? Então eu vou mostrar a vocês aqui rapidinho esse cara. Copiar aqui, vou dar um cat, beleza? Então aqui, ó, ele vai adicionar tudo que for necessário para a gente poder fazer a instalação do Docker, beleza? A sua chave GPG key, tudo que a gente faz manual lá no Debian, na distribuição Debian, aqui no CentOS é mais rápido. Ele já deixa tudo automatizado, beleza? Então o próximo passo, já chegando basicamente aqui no fim, que é realmente fazer a instalação do Docker e suas dependências, né? Lembrando que essa instalação também contempla o Docker Compose, beleza? Então eu vou passar a flag "-y" aqui no final e vamos aguardar agora ele fazer o download. Ele vai identificar que se para esses pacotes existem dependências, ó, passando aqui os pacotes, né, que eu passei lá em cima, e ele já identificou que para instalar esses pacotes ele necessita dessas dependências, né? Então ele já identificou quais são os repositórios, né, o extras, o base e o Docker CE stable, né, que também é o necessário para poder fazer a instalação do Docker, tá? Lembrando que aqui em cima, ó, o Docker CE stable já é o repositório que nós adicionamos, tá? Aí é só aguardar agora 1 de 17, né? 1 de 17 o quê? Todos os pacotes que precisam ser instalados. Então, basicamente aqui, deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pacotes, mais 12 dependências, né? Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, 17 pacotes precisam ser instalados, tá? 5 pacotes mais 12 dependências. Beleza?
Então ele vai passando aqui, 17 de 17, tá? Ele vai fazer o download, fazer a instalação de tudo. Então ele já fez o download. Aqui fica um adendo, tá? Na instalação do Docker, a GPG Key a gente inclui lá, tá? No caso de distribuições Debian. No caso do Ian, ele já fez esse gerenciamento para a gente, tá? Então a gente só precisa conferir. Eu já passei, já coloquei até aqui para vocês, se realmente essa fingerprint, né? Que no caso aqui é como se fosse a identificação do Docker, né? Ó, eu estou instalando com a versão, essa é a versão correta, né? A GPG Key, né? A minha chave de instalação corresponde à instalação original do Docker, né? Lá no repositório do Docker. Então a gente pode perceber aqui, ó, uma conferência rápida, né? Vou pegar aqui esse cara aqui, vou copiar e vou também vai estar lá, né, na GPG de vocês lá, para vocês poderem conferir. Vou colocar aqui embaixo. Então vocês podem conferir que realmente as chaves são iguais, né? Ou seja, correspondem com a instalação do... É porque aqui tá maiúsculo, né? Mas no caso aqui não vai ter essa diferenciação. Beleza? Então a instalação é a correta, né? A instalação é a instalação que é verdadeira, né? A instalação do Docker. Beleza? Então vamos agora para aguardar a finalização da instalação. Já conferimos a GPG aqui, está tudo correto. Finalizando agora a instalação. Instalou todas as dependências ali embaixo agora. Show. Completou. Então agora temos o Docker instalado na nossa máquina. Tá? Então o primeiro teste que nós vamos fazer... uma informação. Diferente das distribuições Debian e Ubuntu, o que acontece? O Docker ele não é inicializado junto com a instalação. Tá? Então, se a gente rodar aqui um Docker PS, né, um comando aqui para poder listar os containers, né, os processos que estão rodando os containers agora, atuais, então a gente vai ver que ele já pergunta, né, o daemon do Docker, né, o serviço do Docker está rodando? Né? Então, a gente fazer essa... Opa, selecionei aqui sem querer, ele copiou. Mas é só a gente usar o systemctl start docker. Então, só para mostrar a vocês rapidinho para ilustrar. Systemctl, vamos dar um status aqui no Docker. Então, o que é que ele vai mostrar? Inativo, processo morto. Beleza? Então, a gente precisa fazer o start desse cara, né? Para poder rodar os comandos Docker. Show? Então, vamos novamente conferir aqui o status. Conseguimos ver que agora está ativo, processo rodando. Beleza? E o próximo comando agora, que é o teste, né? Docker PS, né? O Docker PS, como eu falei, ele vai listar ali os processos, os containers que estão rodando. Basicamente não vamos ter nenhum. Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode rodar uma imagem de teste com esse comandinho aqui, que é um comando para teste, que vai rodar essa imagem de teste que chama Hello World, tá? Vou limpar aqui a tela. Então o que é que ele vai fazer aqui? Como é a primeira vez que eu estou rodando o Docker, tá? Como é a primeira vez que eu estou rodando esse comando com essa imagem, se a imagem estiver localmente, ele não precisa baixar a imagem, tá? Então o padrão é esse: se houver a imagem localmente no nosso Docker, nos diretórios de imagem do nosso Docker, ele não vai precisar baixar a imagem, certo? Então sempre ficar atento a isso. Se a imagem existe localmente, é mais rápido o container porque ele não precisa baixar a imagem, tá? Então a instalação aqui foi feita corretamente, né? A gente consegue observar que a imagem não existia localmente, ele avisou aqui. Lembrando que quando a gente não passa a versão da imagem, a tag da imagem, né? Ele sempre busca a latest, né? A última versão. E aqui ele avisou, ó, eu baixei uma imagem nova, o nome dela é Hello World na versão latest, tá? E em seguida já executa o container, então esse é o padrão. Se a imagem existir, ele já executa o container direto. Se não existir, ele baixa a imagem e executa o container. Essa imagem de teste, ela só tem isso aqui. É só isso aqui, esse containerzinho é feito para isso. Nasceu ou morreu. É só para realmente identificar que o serviço do Docker subiu e está funcionando direitinho, né? Junto com o seu socket, né? Passando as permissões corretas. Com o que é que eu quero dizer isso? Porque se eu rodar aqui, por exemplo, esse mesmo comando Docker Hello World, ele vai reclamar que eu não tenho permissões, porque toda a instalação que a gente fez foi via sudo, tá? Que é necessário.
Então, só que o que é que acontece? Só para finalizar, antes de entrar nesse ponto, se eu der aqui se eu quiser visualizar os containers que estão rodando, ele não vai ter. Mas, Tiago, eu acabei de rodar um container. Beleza, você acabou de rodar um container. Mas, como eu falei, esse container ele é feito para isso. Ele nasceu e morreu, já acabou. Então, se eu quiser visualizar os containers que já passaram, né, que já nasceram e viveram, ou estão parados, estão com erro, eu vou dar um "-a", né, que vai corresponder a me mostrar todos os containers, tá? Então, eu consigo ver, ó, que essa imagem aqui ela já nasceu e já morreu, né? Beleza? O ID do container que é gerado automaticamente, a imagem que estou usando, o comando que é utilizado dentro da imagem para poder inicializar o container, quanto tempo ele foi criado, o que foi que aconteceu, exit 0, ou seja, ok, ele finalizou tudo certo. Porta não foi utilizado nenhum, não precisou, né? Só como eu falei, esse container ele só prende isso na tela, não tem nenhum serviço. E um nome também que é aleatório, tá? Então é isso, beleza? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Se eu rodar novamente esse comando hello world, tá? Então o que é que vocês vão perceber? Ele vai iniciar ó, novamente, não precisou mais baixar a imagem porque ela existe localmente, tá? E se eu rodar o Docker PS de novo, como vocês vão ver, novamente ele não vai ter aparecido. Então eu vou precisar jogar a flag "-a". Aí ele vai mostrar, ó, a 14 segundos ele nasceu e a 12 segundos atrás ele morreu. O que significa? Esse container ele serve feito para isso, então ele precisa de muito pouco processamento, quase nada, é só para realmente fazer o teste se o socket do Docker está tendo comunicação do que a gente escreve na CLI aí, no nosso terminal, se o comando que eu passei para o serviço do Docker, né? Primeiro eu converso com o socket me dá autorização, permissão, e eu converso com o serviço do Docker. O serviço do Docker conversa com o container gera o container e depois o Docker nos dá a resposta mostrando o container, a execução do container, beleza? Então, basicamente, se a gente vier olhar aqui um pouco mais aqui em cima, existe aqui, tem até aqui, ó, containerd, tá? Então, é necessário que exista o containerd, porque é ele que vai gerar, é ele que realmente faz a criação do container, né? Quem faz a gerência dos containers é o serviço do Docker. Então, na instalação a gente consegue observar, deixa eu descer mais um pouco aqui, tá aqui, ó, containerd.io. Então, é esse cara que faz realmente a mágica da criação do container, né? Tudo é um conjunto, né? Mas o funcionamento ali do container é esse, beleza? Do nascimento do container, tá? É serviço do Docker, desculpa, o socket do Docker, o que a gente escreve na CLI conversa com o socket do Docker, em seguida conversa com o serviço do Docker, que conversa com o containerd. Aí o containerd sobe e volta para o serviço do Docker avisando que o container subiu e a gente consegue fazer a gerência via os comandos Docker dos containers. Beleza, pessoal? Então, fique de olho aí nos próximos vídeos, fique de olho se você está com um sistema operacional, dá uma olhada lá no canal, tem vários sistemas operacionais já do Docker, com a instalação do Docker bem passo a passo, beleza? Confiram lá, dá o joinha aí, beleza? E os próximos vídeos eu vou lançar um vídeo de pós-instalação, onde a gente aprende a remover e inicializar o Docker, né? O serviço do Docker e do container junto com o sistema operacional, caso a gente precise desligar ou reiniciar a máquina, beleza? E remover o sudo, tá? Porque nem sempre toda empresa deixa você utilizar o sudo, beleza? Então, se eu rodar, por exemplo, o Docker PS, ele vai dar problema de permissão com o socket, né? Porque é ele que faz a interface com o serviço do Docker. Tá bom, pessoal? Então, valeu aí, muito obrigado e até mais.